É gostoso demais, não é? Essa época aí de escola, de ensino, de amigos. E lá em casa, semana que vem, vai ter essa volta às aulas e eu acho que eu vou ter muito trabalho, viu, Rodolfo? As meninas estão indo dormir bem tarde e acordando ainda mais tarde. Já aproveita essa semaninha para poder já ir enquadrando novamente elas na rotina. É importante realmente ter esse momento de adaptação nessa rotina de volta às aulas. E é exatamente isso que nós vamos trazer agora, porque é importante, né, papais, mamães ou os responsáveis pelas crianças. Nesse momento, é importante você seguir algumas dicas para ajudar as crianças, tanto nas questões pedagógicas, mas também as emocionais. Por isso a gente vai conversar agora mais uma vez ao vivo com o Lucas Piccolo, que está com a coordenadora pedagógica de um colégio em Araçatuba, e ele vai trazer junto com ela as informações e as dicas para você. Lucas, é um momento importante realmente, alguns alunos já retomaram as aulas, outros devem começar já na semana que vem, então traz essas informações para ajudar o pessoal nesse retorno aí às atividades escolares. Oi, Rodolfo, boa tarde para você. Pois é, são algumas dicas simples, mas que são valiosas para esse retorno natural, né, das crianças e adolescentes também às escolas, para que esse retorno, essa transição das férias de julho para a rotina escolar, para a rotina de estudos, não tenha nenhuma pressão também, para que essas crianças voltem de pouco em pouco e ao longo do tempo voltem, claro, essa rotina de estudo sem muita pressão, claro, com o apoio dos pais ou responsáveis. E nós estamos aqui na Escola Tati Araçatuba, as aulas por aqui voltam na semana que vem, ou seja, na semana que vem as crianças e adolescentes já estarão aqui ocupando, né, essas mesas, mas na rede estadual, por exemplo, já voltaram hoje. Então é muito importante manter essas dicas atualizadas para os pais que estão nos acompanhando. E nós estamos aqui com a Ludmila da Silva, ela que é a coordenadora pedagógica aqui do Tati e vai nos dar todos os detalhes. Ludmila, claro que os parentes, né, os pais têm uma função muito importante, mas vamos começar primeiro com os alunos. Como deve ser esse retorno dos estudos? Deve ser tudo de uma vez? Deve voltar de maneira lenta? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, realmente é um grande desafio para as crianças, os adolescentes e até para nós pais esse retorno das atividades escolares. O importante é começar aos poucos e com planejamento. Primeira dica importante é estabelecer os horários do sono e da alimentação. Isso ajuda muito nessa readaptação. Podemos colocar aí, nesse processo, a organização dos materiais escolares, mochila, caderno, lápis, e envolver a criança nesse processo, estimulando essa autonomia e que ela tenha o desejo de voltar para a escola. E um outro ponto importante, nos próximos dias, inserir dentro dessa rotina atividades educativas, jogos, leitura de livros, gibis, para reacender o raciocínio lógico, sem aquela pressão ali da rotina, da disciplina de estudo. Ludmila, e referente aos pais, né, dentro de casa também, os pais eles têm um papel importante. Qual que é o papel, a função dos pais nesse caso do retorno à escola? Os pais são fundamentais nesse processo, porque a criança começa a ser acolhida para esse retorno em casa. Então é importante que o pai converse, a família converse com essa criança, quais os medos, quais as expectativas desse retorno, independente de qualquer faixa etária. E se tiver dificuldade nesse processo, né, a criança está insegura, preocupada, né, os adolescentes aí tentando saber o que eles querem fazer para o futuro, entre em contato com a escola, peça ajuda nesse retorno para que seja tranquilo para a criança, para o adolescente, independente do desafio escolar que eles estão vivenciando. Coordenadora, referente a vestibular, né? Muitas pessoas, adolescentes no caso, né, já se preparam nesse retorno para o segundo semestre, que é o mais importante, são muitas provas, a rotina fica mais pesada. Para esse público que vai se preparar para o vestibular agora, para o fim do ano, como tem que ser esse retorno? A rotina é mais puxada mesmo? Realmente, para esse público, o principal é estabelecer uma rotina, fazer um planejamento com foco, né? Dentro desse foco e desses horários de estabelecer quais os conteúdos mais importantes, realizar simulados, analisar esses erros, mas além de estabelecer essa rotina de estudo que ficará mais intensa aí nos próximos meses, é equilibrar
equilibrar com lazer, equilibrar com atividades esportivas e ter o apoio aí no emocional da família e de toda a comunidade escolar. Tá certo, Ludmila. Obrigado, viu, pelas informações. Fica o recado, então, para os adolescentes que estão nos acompanhando, né? Vão passar por essa fase de vestibular agora no segundo semestre, ou para os pais também. É muito importante que os alunos e também os responsáveis estejam juntos nessa causa para que essa transição das férias para a rotina escolar seja bem tranquila, bem natural e que dê tudo certo nessa segunda metade de 2025. Valeu, Lucas. Obrigado aí pelas suas informações. Importante realmente ter esse cuidado aí, essa retomada da rotina para a criançada aí voltar com tudo durante as aulas. Cadê a Mel? Coloca aqui. Mel, agora a gente tem uma entrevista muito importante, né? Tá com você.